Olá pessoal, vamos ver hoje então a partida do Hans Niemann contra o Levon Aronian, um dos maiores jogadores aí do xadrez nos últimos 10, 15 anos. Realmente é um jovem aí que se mantém na elite há bastante tempo e ele foi literalmente expulso do tabuleiro em 20 e poucos lances, é algo muito impressionante. Tá, mas nós vamos comentar também a circunstância, o porquê que isso aconteceu. Então, estamos vendo uma Najdorf. E olha só, E4, C5, cavalo F3, D6, todos os lances já bastante conhecidos por nós, e bispo D3. Ah, pessoal, quando eu jogava xadrez assim, de maneira mais frequente, ao vivo, quando eu olhava esse lance eu já ficava feliz, né? Porque eu sabia, o meu adversário não tem a menor ideia de como jogar a posição. E hoje em dia, os grandes mestres estão jogando isso. É como o mundo muda. G6, então, uma Dragondorf. O que é Dragondorf? Dragon, siciliana dragão, só que na siciliana dragão o peão tá aqui, certo? Opa! E Dorf, Najdorf. Então, isso aqui é só isso aqui é siciliana Najdorf, aqui é dragão, então Dragondorf. Um misto, um híbrido das duas aberturas. Então, pessoal, qual é a reputação da Dragondorf? É duvidosa, pessoal, é duvidosa. Então tem a escolha da abertura pelo Aronian. Ele pega um guri que está aí, um grande mestre em ascensão, que está se dedicando os últimos 2 anos, 24 horas por dia, só em cima do tabuleiro, eu acho uma decisão pouco prudente. Mas quem sou eu para opinar, não é mesmo? Por que eu digo que a Dragon Dwarf tem uma reputação duvidosa? Bom, basta fazer uma pesquisa simples na internet que você vai ver isso aí. E eu destaco também num torneio classificatório para candidatos, algo assim, não me lembro agora qual torneio exatamente, mas que eu acompanhei as partidas do Shankland, Samuel Shankland, contra o rapaz aquele, Karyakin, né? E o Karyakin amassou o Shankland, e o Shankland usou 2 vezes, se não me engano, a Dragondorf. E o Karyakin preparado de ponta a ponta contra a Dragondorf. Esse é um exemplo, tem mais ainda. Então, F3, bispo G7, bispo E2. E aqui, pessoal, esse lance intrigou muitas pessoas na rede, mas esse lance já é conhecido, já tem partida no banco de dados e faz sentido, porque o que a gente fica pensando é o seguinte: será que aqui já não era para jogar o F3? Não sei. Jogou bispo D3, porque a função era proteger o peão de E4, né? E, bom, aí volta para E2, mas já existe, já é conhecido. Não é nada, não é a contribuição original, digamos assim. Cavalo de BD7, roque e B6, e aqui o primeiro a desviar da teoria já conhecida é o Aronian. Qual era o mais jogado aqui? O B5, pessoal. Lógico, o B5. É o contra-ataque, é uma das ideias básicas da Siciliana Najdorf. Então, tem que jogar mesmo o B5. Essa partida aqui que eu estou mostrando acabou em empate após 81 lances. Então, temos algumas ideias, né? Claro, as brancas trocaram o bispo da longa diagonal, mas vejam aqui, pessoal, antes da troca, nós temos esse potencial aqui, que é uma ideia muito frequente na dragão, o bispo e a dama atacarem o cavalo de D4. Então, de certa maneira, o bispo E2 vem para se antecipar a essas ideias. B6, tá? Aqui ele fugiu, então. Então, esse lance aí, eu sinceramente não gostei. Por quê? Porque ele abre mão da atividade, do contra-ataque. Poxa vida, você está fazendo um híbrido das duas principais sicilianas mais agressivas que existem à disposição, que é a Dragão e a Najdorf, ou vice-versa, e aí para você jogar B6, você quer jogar B6, acho que você faz uma Scheveningen, faz uma coisa mais posicional. Então o B6, para mim,
já pode demonstrar o quê, gente? Um certo estado psicológico. Isso é outra coisa que eu pensei também quando eu vi essa partida. Muito da polêmica atual, do disse que não disse, contra fulano eu não jogo, não sei o que, esse tipo de coisinha, o que acaba acontecendo? Acaba criando uma aura em torno do sujeito. Então, peraí, aquele sujeito, ele tá cheatando ou ele é o Fischer do século XXI? E aí eu acho que o Aronian jogou mal pelo psicológico. Veio bispo E3, bispo B7, dama D2, dama C7, G4. E meu computador não criticou esse lance. Parece assustador, né? Avançando os peões, o peão da frente do rei, é o específico, é o peão aqui de G2 que ele avançou. Então, os peões da frente do rei também, porque o F3 já está avançado. Mas está correto, pessoal. Esse lance não está errado. Cavalo E5, G5, então a posição das brancas muito mais ativa. E aí não tem mais B5, B4. Então, sei lá também qual é o objetivo da posição das negras. Né? Cavalo de F para D7. Aqui tem um plano claro e comum na dragão, que é o cavalo C4. Claro, em outras sicilianas também, essa casa C4 aqui é muito interessante para um cavalo. Então, B3. E E6 que o meu computador deu como erro, pessoal. Olha aí. Deu como erro. Qual era o lance correto? Torre C8 está atacando duas vezes o cavalo de C3. Vem cavalo D5. Provavelmente era o que o Aronia temia. E aí, sobre essa casa, a gente tem, pelo menos uns 7, 8 vídeos só sobre a siciliana Najdorf com a casa D5. Mas a casa D5 não está perdida aqui. Ele joga dama D8 e pode tomar esse cavalo futuramente. Enfim, mas a casa D5 sempre é um motivo de preocupação. Por isso, E6 para mim é um lance perfeitamente natural. Tá. Então, E6 aqui. Aí veio o F4, afastando o cavalo das negras. E aqui que fica o problema, porque ele só tem a casa C6. E na casa C6 ele vai acabar permitindo uma sequência tática muito parecida com o que aconteceu na partida de fato. Aqui o Aronian tentou fazer uma coisa diferente, mas na verdade ele só perdeu mais material frente à mesma possibilidade de ataque. Então eu vou seguir na partida, porque o lance que o Hans faz é o mesmo. E agora, pessoal, se você não viu essa partida em outro canal, tenta dar uma pausa e descobrir qual é o lance das brancas aqui. Muito bem, espero que você tenha visto cavalo de D para B5. E aí, pessoal, esse lance é alguma novidade? Não, não. Esse lance é temático. Uma pena que eu não fiz ainda a série no canal, mas eu vou fazer. Eu fiz já um vídeo falando, fiz vários vídeos mostrando o domínio da casa D5, fiz um vídeo mostrando sacrifícios na casa D5, e a defesa siciliana tem algumas casas críticas para sacrifício. A saber, D5, E6 e B5, tá? Então, em termos de ideia, qual é a ideia? Quando o peão está em B5, um lance que acontece em muitas variantes da siciliana Najdorf, e aqui a gente tem um misto, né? É bispo por B5, A por B5 e o cavalo de D para B5, e um cavalo acaba plantado em B5 ou D6, trocando geralmente peça por 3 peões, mas as brancas com uma posição avassaladora. O rei das negras fica centralizado, acaba levando cheque, perdendo roque, fica um caos. Tem muitas e muitas partidas, eu vou trazer para o canal algumas análises nessas linhas, até se você achar interessante, deixa o comentário aí. Então, pessoal, casas D5, E6 e B5, ponto de sacrifício para as brancas, tá? Muito, muito recorrente esse tema. E aí, bingo, veio cavalo de BD5, e aí não tem o que fazer. Já está completamente perdido. Por quê? Porque D6 está fraco. Porque o lugar desse bispo não é aqui, pessoal. Isso aqui, por isso que eu digo que a reputação da Dragondorf é questionável. Porque o lugar desse bispo é em E7 ou F8. Não aqui, porque agora a gente viu aqui claramente que o peão de D6 está vulnerável. Só para ilustrar, dama C6, cavalo D6, simples, ganha material.
com o garfo no rei na torre. Ele tomou. Vamos só ver, pessoal, se o Aronia tivesse recuado o cavalo naquele lance anterior. Aqui, ó. Ele jogou torre C8. Recua, ó. A ideia é a mesma. Tá? Toma, toma. Dama B8, cavalo por D6, cheque. Não tem mais torre em C8. Vem rei E7, torre de AD1 com vantagem decisiva para as brancas. Tá muito mais fácil de atacar, de jogar aqui de brancas do que de negras. Pode acreditar em mim, se você pegar numa partida de torneio de negras um sacrifício em B5 e o seu rei ainda está no centro, vai sofrer. Vai ser uma partida muito difícil. Bom, voltando para o que aconteceu no jogo, então veio o cavalo de BD5, o Aronia tomou, o Hans Niemann recapturou, e vocês já estão vendo aí que esse cavalo via D6 tem acesso a F5, que é outra casa crítica na siciliana, e a Aronia fez o que ele pensou. Ele pensou em contra-atacar pela coluna C, o que não está errado, é uma das ideias da siciliana, e trocar as damas, o que traria um grande alívio para a posição dele. Mas aí seguiu cavalo D6, cheque e duplo, rei E7, e agora o Hans Niemann botou no bolso o cavalo, que ficou no ar. E ele continua com um cavalão em D6, e esse cavalo ele pode ganhar qualidade, ou pode até ganhar esse bispo que está no ar, mesmo que as negras troquem as damas. Seguiu cavalo por E5, e agora, pessoal, um lance muito forte. Se você não viu a partida, tenta dar uma pausa para descobrir. Dama B4. Tá? Essa partida, pessoal, eu acho que ela é praticamente um modelo de ataque para as brancas contra a Dragondoff. Porque aqui tem o tema, como é que seguiu? Dama por E2, cavalo F5 e mate em 2. Tá? Se rei para cá, dama E7 mate. Se rei para cá, dama E7 é checkmate. Se rei para cá, dama E7 e torre C1. Então, pessoal, realmente triste aí ver o Aronia perder desse jeito, mas eu penso assim, se fosse outro grande mestre que estivesse jogando de brancas, se fosse o Karyakin, que tem preparação contra a Dragondorf, como a gente já viu em torneios anteriores, o exemplo é as partidas dele contra o Shankland. Samuel Shankland, grande mestre americano também. Então, pessoal, outro grande mestre, tira essa história do Hans Niemann e dessa hipótese aí, tá? Tira isso da jogada. Pensa em outro grande mestre jogando de brancas, pensa num Aronian assustado, provavelmente, não muito inspirado. Eu não sei se a Dragondorf faz parte de rotina do repertório dele, eu acredito que não. E aí a gente tem a explicação para uma tragédia dessas, né? Um cara aí, top do mundo há 15 anos, perder em 21 lances para um guri de 19 anos. Pessoal, mas é isso aí. E eu continuo achando que o Hans Niemann não está usando o computador. Só está usando para sua excelente preparação de aberturas, né? E mais um comentário, gente. Vejam como esse lance aqui, ó. Vamos ver o D3, né? Bispo D3, que é um lance que eu falei quando eu jogava aí 20 anos atrás. Eu encontrava isso, eu já relaxava na cadeira porque eu ia conseguir me sair bem da partida. Quando a gente tem isso, me parece que esse bispo D3 é meio que um lance camaleão, é meio que um blefe, é tipo um lance assim, ó, para esconder a sua real intenção. Como o lance cavalo E2 é um lance camaleão na siciliana. Onde cavalo E2? Aqui, ó. Ao invés do cavalo F3. Por quê? Porque esse lance aqui, ele ainda permite o D4 e permite também um ataque índio do rei com posteriores lances como D3, G3, bispo G2 e roque. Então esse lance que o rapaz fez... Vou passar um pouquinho, pessoal, aqui, ó. Esse lance aqui, ele me parece muito nessa linha, meio que um lance camaleão como o cavalo E2, porque dependendo do que vier, você
volta para E2 e na verdade você blefou ali. Sacrificou um tempo, mas não perdeu nada de objetivo no desenvolvimento da posição. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.